como desenhar um planejamento estratégico para sua empresa, para sua equipe comercial, e o que na visão de vocês tem que conter um plano estratégico para ele ser eficiente, para ele funcionar, né? O que precisa ter, quais são os elementos para o empresário, para o empreendedor, para o gestor, para o vendedor conseguir pôr a mão na massa e executar o trabalho? Bom, acho que tem algumas metodologias aí no mercado e vou passar uma assim que é bem prática e também já consegui compartilhar com algumas empresas e eu mesmo faço essa metodologia. A Fê pode também complementar, a Fê trazer talvez uma diferente, mas é uma que eu sigo 5 etapas, assim, basicamente. A primeira é mapeamento, a gente mapear o histórico de dados que a gente teve desse período, quantidade de leads gerados, taxa de conversão, ticket médio, faturamento e etc. Então, entender como que foi o período, por exemplo, do ano e o que aconteceu nesse período, você mapeando os seus dados e informações. Porque isso vai te trazer uma estrutura e uma inteligência muito alta para você entender onde tem gargalo, qual o objetivo, onde você vai crescer e etc. O segundo ponto são metas, né? Acho que, beleza, eu fiz isso, eu faturei tanto, 100 mil, vamos supor aqui, eu quero faturar 200 mil. Então, a gente consegue, através desse mapeamento, traçar as metas aqui de crescimento. Acho que só uma dica que eu falo, assim, quando a gente fala em meta, tem várias metodologias, eu sempre falo da SMART, vocês já falaram em outros episódios aqui também, mas quanto você quer crescer e quanto você pode. Tem gente que fala assim, eu quero crescer de 100 mil para, sei lá, 1 milhão. Você consegue fazer isso? Tem gente para fazer isso? Então, às vezes é inviável, impossível, né? Então, tem que ter uma reflexão mais realista para entender qual que é o teu cenário. Se você tiver um mapeamento anterior, você consegue ser mais preciso nessa informação de criação de metas. O terceiro ponto, o plano de ação. Como que eu vou executar aqui? Então, qual é a persona? Alinhar com o marketing, qual é o perfil? Quais são as ações? Funil de vendas, etc. E um pouco mais do plano tático. O quarto, e para mim, assim, eu acho que é tão mais importante, ou mais importante do planejamento, que é a execução. Não adianta você mapear, criar meta, fazer plano de ação e não executar, né? Eu acho que isso aqui é bem comum, mas o quarto etapa é a execução. E para fechar, é o acompanhamento. Como que a gente vai acompanhar, quais são as métricas, KPIs, para a gente ter esse acompanhamento e saber se a gente está no norte que a gente planejou. Então, se pararia basicamente nessas 5 etapas. Perfeito. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, não. Vou até dando, né, minha visão do marketing. Marketing é uma área imensa, mas pensando exatamente em geração de demanda, que é essa área que está totalmente conectada com vendas, é exatamente isso. Cara, o ponto fundamental é você fazer um exercício de olhar o passado, ver, né, onde você acertou, onde você errou no último ano, porque dali você vai entender quais são as suas alavancas, né, o que você precisa melhorar de imediato e quais são as suas alavancas ali de crescimento. Dividir isso realmente claramente em metas e enquanto você consegue alcançar ao longo do ano. Não adianta pensar, né, se você estiver vindo de um ritmo muito lento, não adianta você achar que você vai virar o jogo em 1 mês, em 2 meses. Então, como que você faz esse crescimento? Eu e Caio, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente meio que construiu do zero o que é hoje essa máquina de vendas para a RD Station CRM, que é um produto relativamente novo dentro da empresa, né? Então, a gente teve que construir isso do zero. E eu que comecei no CRM um pouquinho antes do Caio, o Caio estava em outra área, eu falo para ele, nossa, Caio, eu sou você amanhã, porque você está passando por tudo que eu passei 6 meses atrás, assim, né? Então, a gente troca muito essa ideia, porque quando eu entrei, as metas já estavam desenhadas para o ano. Eu comecei a construir esse time em março, então as metas já estavam definidas, já tinha alguma coisa de plano e eu fui ali meio que trocando a roda com o carro andando. E existia uma pressão muito grande né, da companhia como um todo de chegar nos números e a gente não estava chegando, porque a gente precisava de tempo para as coisas acontecerem. Né? Não tem milagre, não tem fórmula. A gente fala muito sobre qual é a fórmula do marketing, eu vou te ensinar. A gente não tem fórmula. Tem você executar um plano, tem você acompanhar suas métricas, tem você saber realmente quais são os canais que você vai operar, tem você ter um time ali focado, determinado, trabalhando no dia a dia no que foi, né, desenhado. Então, e a gente precisa ter paciência, precisa seguir o plano
para realmente as coisas acontecerem. Porque senão a gente pode até, a gente fala muito isso internamente também, a gente pode, né, às vezes, se a gente não tiver esse plano, se a gente não tiver tudo organizado, a gente vai na correria, a gente pode até bater o mês, mas não vai bater mais o resto. Então, a gente foi construindo e isso precisa ir para, né, a gente que está em liderança, a gente precisa jogar isso para cima para acalmar todo mundo e falar, calma, a gente tem um plano, e jogar isso para o time, porque senão depois o time também fica desesperado e fala, meu Deus, a gente não bate meta, e agora? A gente fala, não, vamos seguir o plano que a gente vai chegar lá. Então, são esses passos que o Caio falou mesmo. A gente saber olhar para o passado, por isso é bom ter sempre tudo organizado, detalhado, guardado as informações para a gente realmente poder tomar as decisões e executar o plano. E o plano muda no meio do caminho, mas, né, se a gente só vai saber se tem que mudar se a gente estiver executando certinho ali para a gente perceber onde é que estão os pontos de dor. Beleza. Eu acho, né, tem algumas coisas muito bacanas que vocês falaram aí que gostaria de dar uma complementada, né, que é o plano estratégico, ele precisa ter a comunicação com as outras áreas, né, geralmente isso é tocado pela direção, a direção sabe onde quer chegar, né, e toca essa conversa com todas as áreas, né, porque a gente está falando muito de marketing e vendas, mas muito comumente isso esbarra em outras áreas, né. Beleza, vamos subir bastante a meta, vamos buscar um número super expressivo, ok, marketing consegue gerar? Consegue, né? Vendas vai precisar contratar? Né? Já está precisando chamar a galera de RH, né? Vamos ter que aumentar o investimento? Já começa a ter a coisa do financeiro, né? Tem muita gente além, né, que precisa estar no papo para saber se isso vai dar certo ou não. Né, porque não adianta nada a gente bolar um negócio super legal, faz um plano maravilhoso e daí na hora de executar, beleza, mas onde a gente consegue essas pessoas? Né, tem pessoa disponível com o desempenho que a gente quer? Essas pessoas vão vir? Né, quanto tempo demora para elas começarem a entregar? Né, tem um case, né, super bacana, eu não lembro exatamente de que guerra que foi, né, mas que tipo... O pessoal encomendou não sei quantos caças. Não, fizeram uma encomenda de caça lá, quanto tempo você demora para me entregar não sei quantos caças? Não, beleza, pá, entregaram os caças. Beleza, mas produzir o caça demora X tempo. Treinar um piloto de caça demora o dobro de tempo. E aí fica um monte de avião parado lá. Né? Então, a gente vai conseguir ter lideranças o suficiente dentro da nossa empresa se a gente crescer, né? Para levar a cultura, porque se eu só trazer liderança de fora, a cultura também evapora, né? Então tem um monte de coisas envolvidas aí que precisam de um pouquinho de atenção, né? Às vezes o papel aceita as coisas muito fácil, né? Eu já vi planejamentos estratégicos, você fala, nossa, vamos dominar o mundo, sabe Pink Cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Putz, mas daí você começa a ver algumas peças não são tão fáceis quanto a gente estava esperando. Né, e aí é essa coisa, vai retroalimentando o ciclo. O financeiro fala, pô, não vai ter dinheiro para investir tudo isso daí no marketing, não. O RH fala, pô, mas para contratar tudo isso de gente, a gente vai precisar disso, daquilo. E aí a coisa vai começando a ficar mais complexa. Né? E aí a importância do que a Fernanda falou, né, de retroalimentar a inteligência. O vendedor está lá na frente, né, se ele só volta reclamando que não conseguiu bater, mas não fala para a gente por quê, não alimenta CRM, não traz para a gente de volta a informação para a gente conseguir, né, refazer aquele pedacinho do plano para que a gente chegue lá, aí o negócio fica empacado, né, Lê? Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, ao dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas.
como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.